Olá, senhores. Vamos começar um tema bastante importante nesse encontro na medicina legal, que é o tema asfixiologia forense. O primeiro ponto importante a ser examinado aqui dentro de asfixiologia forense é o conceito de asfixia. O que eu entendo por asfixia em medicina legal? Se eu for me valer do conceito etimológico da palavra asfixia, asfixia significa falta de pulso. Pulso carotídeo, pulso radial, pulso ulnar, pulso femoral. Ou seja, quando a gente fala em pulso, os vasos sanguíneos, as artérias, elas pulsam. O coração ele vai impulsionar o sangue para todo o corpo na grande circulação através do ventrículo esquerdo a partir da artéria aorta. Esse sangue vai sair pela artéria aorta com grande pressão, já que a musculatura do ventrículo esquerdo é uma musculatura bastante desenvolvida, bastante atrofiada, e vai jogar esse sangue dentro da artéria com grande pressão. Essa pressão vai se deflagrar por todo o sistema vascular, principalmente pela circulação arterial. Então, se eu colocar a mão aqui em cima do meu osso radial, aqui passa uma artéria que é a chamada artéria radial. Você vai notar que você vai conseguir visualizar a pulsação, a dilatação dessa artéria pela pressão com a qual o sangue passa por esse vaso sanguíneo oriundo da força motriz do coração. Isso é o que se chama pulso. Então, asfixiar é a falta de pulso. Só que em medicina legal e asfixiologia forense, não é essa expressão que você vai utilizar como conceito de asfixia. Na verdade, a asfixia, por mais que o valor etimológico da palavra seja falta de pulso, o que você vai dizer para o examinador de uma prova é que a asfixiologia forense ou a asfixia na medicina legal é um quadro, é o chamado quadro da asfixia. E esse quadro asfíxico, ele é marcado pela hipoxia ou hipóxia e a hipercapnia ou hipercarbia. O que eu entendo, André, por hipoxia ou anoxia? Hipoxia é a baixa quantidade de oxigênio circulante no sangue arterial. Então, hipoxia ou hipóxia é a baixa quantidade de oxigênio circulante no sangue arterial. Anoxia, esse prefixo a, é de ausência. Então, a anoxia é a ausência de oxigênio. Hipoxia é a baixa quantidade de oxigênio circulante no sangue arterial. E a hipercapnia ou hipercarbia é a elevada quantidade de gás carbônico circulante no sangue arterial. Isso faz com que, senhores, nós estejamos diante daquilo que a doutrina usa chamar de quadro asfíxico ou quadro da asfixia na tela, como você pode ver. Então, química das asfixias, asfixiologia forense. Candidato, qual é o conceito de asfixia? O que seria a asfixia, excelência? A asfixia é um quadro marcado por hipoxia e, somando a hipoxia, a hipercarbia ou a hipercapnia. O que é hipoxia? É a baixa quantidade de O2 circulante no sangue arterial, Artérias são os vasos sanguíneos que se afastam do coração. Então, vasos sanguíneos que se afastam do coração chamam-se artérias. E a hipercapnia ou hipercarbia é a elevada quantidade de gás carbônico, de CO2, também circulante no sangue arterial. Então, a baixa quantidade de O2 com a elevada quantidade de CO2 circulante no sangue arterial, volta por favor, é o que se chama de quadro da asfixia. Então, a asfixiologia é a ciência que estuda a asfixia. E a asfixia é um quadro, chamado de quadro da asfixia, marcado pela elevada quantidade de O2 circulante no sangue arterial e a baixa quantidade de CO2 circulante no sangue arterial, formando esse somatório de quadro da asfixia. Muito bem. Aí você poderia estar se perguntando, ou o próprio examinador poderia te perguntar, mas para que eu respiro? Qual é a função do oxigênio para a manutenção da vida? Qual é a função desse gás? Qual é o papel que ele desempenha? Por que se eu ficar 5, 6, acima de 7 minutos
Sem ter esse aporte de oxigênio, possivelmente a morte vai se instalar. Qual é a sua funcionalidade na fisiologia humana, por exemplo, que nos interessa aqui nesse momento, né? E aí, senhores, a gente vai passar a estudar com isso a química das asfixias. É um ponto fundamental. Você vai ver que alguma coisa que tem um certo aprofundamento em química, em biologia, mas que ainda que você não seja formado nessas matérias, seja formado em direito, por exemplo, você tem que entender isso, porque você entendendo a química das asfixias é metade do caminho andado para você estudar os temas que virão, a classificação das asfixias, as modalidades da asfixia e você conseguir avançar na matéria. Então, senhores, começo mostrando aí para os senhores na tela uma célula, já fiz alusão a ela em blocos passados. Que célula é essa? Essa é um eritrócito. Eritrócito você vai conhecer usualmente com o nome de hemácia. Hemácia é uma célula do sangue. O sangue é um tecido, chamado de tecido hematopoético, que tem uma parte líquida, eu já falei isso em blocos passados, e tem uma parte sólida. A parte líquida do sangue é o plasma, formado em sua grande maioria por água. 95% do sangue é água, H2O, plasma. Parte líquida do sangue, algumas proteínas. A principal proteína plasmática é a albumina. E o sangue tem uma parte sólida, formada pelos elementos figurados do sangue, que são 3: os eritrócitos, os leucócitos e plaquetas. Na nossa aula de baropatia, eu disse que um adulto de cerca de 70 quilos, ele vai ter por milímetro cúbico de sangue em torno de 5,5 milhões de eritrócitos. Essa célula anucleada, sem núcleo, sem citoplasma, biconvexa, que tem uma função fundamental para a manutenção da vida. É essa célula que transporta o oxigênio. Esse oxigênio que eu estou respirando aqui no estúdio gravando essa aula, ele está sendo transportado para todas as trilhões de células do meu corpo por essas células, pelos eritrócitos. E dentro desse eritrócito, volto a dizer, nós temos em torno de 5,5 milhões de eritrócitos por milímetro cúbico de sangue. E dentro desse eritrócito tem uma proteína fundamental para a vida também, que é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína formada por 4 anéis tetrapirrólicos com uma molécula de ferro no meio. Então a hemoglobina é uma proteína que fica dentro do eritrócito. Então em cada eritrócito desse, em cada célula dessa, tem 300 mil moléculas de proteína hemoglobina. Então há 300 mil dentro de uma molécula dessa aqui, de uma célula dessa aqui, que é um eritrócito, que você só consegue visualizar no microscópio de varredura, você não consegue, obviamente, visualizar a olho nu, a olho desarmado. Então, em 1 milímetro cúbico tem 5,5 milhões de eritrócitos. E em cada eritrócito desse tem 300 mil hemoglobinas. O que é uma hemoglobina? É uma proteína. O que é uma proteína? É um conjunto de aminoácidos. Ou seja, nessa proteína chamada de hemoglobina, ela é formada por 4 anéis tetrapirrólicos com uma molécula de ferro no meio. E esse ferro é um íon que tem carga positiva. É o chamado ferro diferroso, tem carga +2, eletricamente falando. E o oxigênio tem carga -2. O oxigênio vai se ligar ao ferro, formando a oxihemoglobina. E essa oxihemoglobina vai transportar a hemoglobina ligada ao oxigênio, chama-se oxihemoglobina, vai transportar esse oxigênio pelos vasos sanguíneos para todas as células do nosso corpo. A célula lá do dedão do pé, no espaço mais longínquo do coração, que poderia ser pensado aqui como o dedão do pé, vai receber um oxigênio que está sendo transportado pelo eritrócito ligado à molécula de ferro dentro da hemoglobina, dentro do eritrócito, a partir da proteína chamada de hemoglobina, que tem uma molécula de ferro, tem o composto químico de ferro no centro da hemoglobina, que é a proteína formada por 4 anéis tetrapirrólicos, que vai dar essa cor vermelha ao sangue. E quando se liga a hemoglobina, vai se formar o oxigênio, vai se chamar oxihemoglobina. Então, senhores, quando nós inalamos, puxei uma certa quantidade de ar, o que veio nesse ar? Falei nos blocos passados, falei na aula especificamente de baropatias. O ar ambiental ele é formado 78% dele de nitrogênio, também chamado de azoto, 21% de oxigênio.
o oxigênio é o que eu estou procurando. A gente vai entender o que o oxigênio vai fazer daqui a pouco. E 1% de outros gases. Esse oxigênio é transportado por quem? Por essa célula. É uma hemácia. Hemácia e eritrócito é a mesma coisa. Célula biconvexa, quando adulta, anucleada. Sem núcleo e sem citoplasma. Ela vai perdendo o núcleo, perdendo o citoplasma para que ela possa ganhar mais espaço intracelular para transportar o oxigênio. Agora, a hemácia jovem, o eritrócito jovem, produzido lá na medula óssea dos ossos longos, tem núcleo e tem citoplasma. O eritrócito já, com um tempo de vida, ele perde o núcleo, perde o citoplasma para transportar o oxigênio. Essa célula aqui, ela vive em torno de 120 dias. Então, o seu período de existência, fisiologicamente falando, cada hemácia dessa aqui vive 120 dias. Ora, então todas essas hemácias são renovadas na medula óssea dos ossos longos. Ela nasce, cumpre sua função e morre em 120 dias em média. Tudo bem? Muito bem. Então, senhores, nós precisamos de energia para a vida. Eu estou aqui falando, eu estou aqui gesticulando, o meu estômago está fazendo peristaltismo, o meu cérebro está fazendo sinapses para eu pensar o que eu vou dizer, os meus músculos estão fazendo contração e relaxamento. Para tudo isso, o meu coração está batendo. Para tudo isso, há necessidade do consumo de energia. E nós somos animais que não produzimos a nossa própria energia. Então, toda a energia que nós usamos para nos mantermos vivos, para que as células possam bioeletricamente, bioquimicamente exercer suas funções, elas precisam de adenosina trifosfato, que é uma molécula de adenosina com 3 moléculas de fosfato. Adenosina trifosfato. Então essa adenosina trifosfato é uma ligação composto químico que armazena grande quantidade de energia química. E essa energia química é fornecida para as células para desempenhar as suas funções. Só que essa energia tem que vir de algum lugar. E essa energia vem de onde? Ela vem dos alimentos que nós consumimos. Para ser mais preciso, vem da glicose. Normalmente da molécula de glicose. Pode vir de um lipídio? Pode vir de um lipídio. Mas normalmente vem da glicose. O que é uma glicose? Uma glicose é uma hexose, é um açúcar de 6 carbonos. E essa glicose, esse açúcar de 6 carbonos, que está na sua tela, essa hexose, uma molécula de glicose, ela tem ligações químicas entre os carbonos. Aqui existe energia química. E quando essa molécula de 6 carbonos, C6H12O6, que é a fórmula química da glicose, quando eu quebro essa ligação química aqui entre 2 carbonos, eu libero essa energia química. E essa energia química é armazenada num corpúsculo, tá aqui embaixo, ó, que é o ATP, adenosina trifosfato, lá no mitocôndria, que a gente vai ver daqui a pouco. E eu vou utilizar essa energia química para todas as funções vitais de cada uma das trilhões de células que nós possuímos no nosso corpo. Então, a energia que nós utilizamos para que a nossa máquina, corpo humano, altamente complexa, possa funcionar, ela vem da queima da molécula de glicose. Só que, obviamente, você não vai, numa prova de medicina legal, usar a expressão queima. A expressão tecnicamente mais correta é a oxidação da molécula de glicose. Então, essa molécula de glicose aqui que você vai consumir a partir dos alimentos, ela vai ser oxidada, leia-se, ela vai ser queimada. Mas onde, André? Dentro da célula. Mas em que local da célula? No retículo endoplasmático rugoso? Não. No retículo endoplasmático rugoso faz-se proteínas, é a síntese de proteínas. Então não é lá. Em que organela celular esse fenômeno ocorre? A queima de um açúcar de 6 carbonos, uma hexose chamada de glicose, para liberar energia química, que era a energia que ficava entre as ligações de carbono, que vai ser armazenada num corpúsculo chamado ATP, adenosina trifosfato, que nós vamos utilizar a todo momento para exercer uma série de funções celulares. Isso ocorre aonde? Isso ocorre no mitocôndria. Então, o mitocôndria é como se fosse, entre aspas, o forno da célula. Então, o mitocôndria, joga na tela, seria o chamado, está aqui embaixo ó, no slide, o mitocôndria é uma organela celular que nós poderíamos dizer que ele seria o forno da célula. Forno. Mas por que forno, André? Porque lá no mitocôndria ocorreria, volta para mim,
Por que forno? Porque no mitocôndrio ocorreria a queima. No forno a gente queima, né? Por isso o forno da célula é o mitocôndria. Óbvio que na prova eu estou usando aqui uma maneira mais didática para você entender. O ideal é que você não fale que é o forno da célula. O ideal é que você não fale que lá ocorra queima, mas que você diga para o examinador que nessa organela celular, chamada de mitocôndria, e existem células que têm mais mitocôndria, existem células que têm menos mitocôndria, as células musculares, as células da musculatura esquelética lisa, ou estriada, por exemplo, o músculo estriado esquelético, ele precisa de muito, as células daquele músculo precisam, as miofibrilas, precisam de muito mitocôndria, porque vai ter alto consumo de energia para fazer os movimentos. Para a actina e a miosina, a gente vai ver isso mais à frente, que elas possam gerar pontes cruzadas, essas pontes cruzadas possam, transformando energia química em energia cinética, aquelas células, aquelas miofibrilas possam deslizar uma sobre a outra, fazendo contração e relaxamento muscular. Ora, nós temos 650 músculos no corpo, que a todos os momentos, eu estou falando aqui, vários músculos estão se movimentando a partir de oxidação de moléculas de glicose, a partir de mitocôndria oxidando, formando energia química, criando ATP, gastando ATP, fazendo uma respiração anaeróbica com gasto de energia. Então, as células que têm mais mitocôndria têm células que têm menos mitocôndria. As nossas células não têm a mesma quantidade mitocondrial em cada uma delas. É óbvio que se é uma célula, por exemplo, da musculatura cardíaca, esse músculo precisa a todo momento estar em movimento, desde o momento que você nasce até o momento que você morre, 80, 90, 100 anos, e esse músculo não para em nenhum momento. Está consumindo ATP a todo momento. Então eu preciso de uma produção de energia, e essa produção de energia na célula, ela ocorre no mitocôndria. Então é importante você gravar isso. Por isso que eu estou me debruçando aqui sobre essa parte inicial, porque se você formar uma boa base aqui, você vai avançar bem no estudo da medicina legal, especificamente aqui na asfixiologia forense. Então, da onde vem essa energia? Essa energia vem dos alimentos, especificamente dos açúcares. Uma exose, que é uma glicose, posso queimar, posso produzir energia por meio de queima de lipídio? Posso, mas é um outro assunto. Para a medicina legal aqui nesse momento, vamos ficar na glicose. Ora, então eu vou queimar, entre aspas, eu vou oxidar essa molécula de 6 carbonos, porque existe energia química na ligação entre esses carbonos, eu quebro. Então não são 6 moléculas de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quebro inicialmente isso aqui, transformando, em vez de agora eu ter uma glicose, eu tenho 2 ácidos pirúvicos. Então quando eu quebro essa ligação química aqui no meio, eu vou formar 2 moléculas de ácido pirúvico, e esses ácidos pirúvicos vão entrar no mitocôndria e vão participar do chamado ciclo de Krebs. E no ciclo de Krebs, ao final dessa fosforilação oxidativa da molécula de glicose, fosforilação oxidativa da molécula de glicose ocorre dentro do mitocôndria. Eu vou ter um resultado. Várias reações químicas, mais de 20 reações químicas. Eu preciso saber essas 20 reações químicas? Não, você não precisa. Nem no curso de medicina a gente aprende. Aprende cada um dos passos, mas você não precisa reproduzir. Você tem que saber que existe e como é que acontece. Mas isso é no curso de medicina, numa aula de fisiologia. Você vai aprofundar isso numa aula de química, que não é o objetivo aqui. Aqui não é nem curso de medicina, nem de química. Então você precisa saber o seguinte só, que a glicose, que é uma molécula de 6 carbonos, é da ligação química entre esses carbonos, que é a energia química. Essa energia é queimada e essa energia é armazenada num corpúsculo chamado de ATP, adenosina trifosfato. E o ATP é usado para todas as funções onde há gasto de energia no nosso corpo. Isso será feito a partir do consumo do ATP. Isso é produzido no mitocôndria. É isso que você precisa saber para a prova de delegado. E que, a partir do final dessas reações químicas, que começam no citoplasma da célula, passam a ocorrer dentro do mitocôndria, no ciclo de Krebs, há um resultado. E aí você só precisa saber que resultado é esse. Obviamente, você não precisa saber nada das 20 etapas que ocorrem entre a entrada do oxigênio com elétrons de alta negatividade dentro da mitocôndria para saber o que sai. Basta você saiba o que sai. E o que sai, o resultado dessa equação química, vai depender se essa fosforilação oxidativa da molécula de glicose, se ela é na presença do oxigênio
ou se ela é feita sem oxigênio. Então, se essa fosforilação oxidativa da molécula de glicose ocorrer sem oxigênio, em outras palavras, se eu queimar essas duas moléculas de ácido pirúvico dentro do mitocôndria, se eu queimá-las, entre aspas, se eu oxidá-las, sem o oxigênio participar da reação química, eu vou estar fazendo uma respiração celular anaeróbica. Repare, respiração celular anaeróbica. O que é uma respiração celular anaeróbica? Vê se acompanha comigo. Esse sufixo ana é um sufixo de negação. Então, se é uma respiração celular anaeróbica, é sem oxigênio. Então eu vou estar queimando a molécula de glicose dentro do mitocôndria sem que o oxigênio participe da reação química. Qual é o problema de fazer isso sem oxigênio? O problema de fazer isso sem oxigênio é que eu vou produzir uma grande quantidade de um íon, que é o íon H+. Esse íon aqui, ó, eu vou produzir 12 moléculas do íon hidrogênio H+. E qual é o problema do íon hidrogênio H+ livre dentro da célula e livre no espaço extracelular? O problema é que ele vai gerar o fenômeno, joga na tela, por favor, ele vai gerar, tá aqui, ó, o fenômeno da acidose celular. Ele vai gerar uma acidose celular. O pH, a quantidade de íons, eu falei isso na primeira aula, na fisiologia, na primeira aula aqui do módulo, eu disse o seguinte: a homeostasia, o pH neutro é o pH que está em 7,4. O pH, quando ele começa a baixar desse valor de 7,4, a célula começa a ficar ácida. E a vida não prospera em meio ácido. A vida vai prosperar em meio básico, em meio alcalino ou em meio neutro. Então o pH do sangue, o pH tecidual, ele tem que ser de 7,4. pH em torno de 7, 7,3, 7,4, com pouca variação. Porque se o pH começar a cair muito, esse pH reduzindo muito, aumentando a quantidade de íons hidrogênio, íons H+ livres, isso gera a diminuição do pH, a célula acidifica, gerando acidose celular e a célula vai morrer, porque reações químicas não conseguem prosperar, enzimas não conseguem permitir que a reação química ocorra, porque vão se desnaturar em pH ácido. E aí, então, a morte sobrevém. O que você tem que saber, então, é o seguinte: na respiração anaeróbica, sem a presença do oxigênio, eu vou gerar uma grande quantidade de íons H+, gerando acidose celular. E por que, André, com o oxigênio participando da reação isso não ocorre? Porque o oxigênio ele vai se ligar ao hidrogênio. E se o oxigênio, O2, se ligar ao hidrogênio, vai formar água. Então o papel do oxigênio é formar água na fosforilação oxidativa da molécula de glicose, evitando a formação do íon H+, evitando a acidose celular, evitando a morte da célula. E tem uma outra ocorrência quimicamente falando, que é a seguinte: na respiração anaeróbica, que é aquela respiração sem o oxigênio participar da reação química, o que vai ocorrer? A produção de ATP, adenosina trifosfato, é pequena. Eu vou produzir 4 moléculas de ATP e vou produzir grande quantidade de íons H+. Então, além de gerar acidose celular, na respiração sem o oxigênio, eu gero baixa quantidade de energia química, baixa quantidade de ATP, e essa baixa quantidade de ATP vai ser insuficiente para gerir a funcionalidade celular, para que ela se mantenha realizando as suas reações bioquímicas, bioelétricas, a sua bioeletrogênese, para que ela continue funcionando e a célula vai morrer por ausência de quantidade de energia suficiente para a manutenção daquela vida intracelular. Então, na respiração anaeróbica, ou seja, sem oxigênio, eu consigo fazer, André, a respiração anaeróbica? Consegue. Um corredor de 100 metros, ele ao correr 100 metros, ele não está respirando, ele não morre nesses 10 segundos. Então você consegue, o organismo humano consegue fazer respiração anaeróbica e faz em muitas passagens. Só que não consegue fazer por muito tempo. Não consegue fazer por mais de 6, 7 minutos. Então se você ficar 6, 7 minutos sem ter aporte de oxigênio, a sua célula
todo o seu corpo vai entrar em acidose generalizada e a morte vai sobreviver. Por isso que se diz que a morte ela é ácida. Ela é ácida porque sem o oxigênio, morreu sem oxigênio, está morrendo, está em processo de falecimento, o seu corpo está se acidificando, está gerando acidose celular. E essa acidose celular, obviamente, vai matar a célula, matando a célula, mata o tecido, mata o órgão, mata o sistema, mata todo o organismo vivo, mata todo o corpo humano. Por isso, eu posso fazer uma respiração anaeróbica, mas por algum tempo. Se eu ficar mais de 5, 6, 7 minutos, a morte vai sobrevir e, obviamente, num processo de acidose celular. Além de a ausência do oxigênio gerar acidose celular, qual é a segunda característica? Gera baixa quantidade de produção de ATP, adenosina trifosfato, e uma energia insuficiente para a manutenção das funções celulares, e a morte também vai sobreviver, não só pela acidose, mas pela ausência de energia para a vida daquela célula. Agora, qual seria o contrário, André, da respiração anaeróbica? O contrário da respiração anaeróbica é a respiração aeróbica. É aquela respiração na qual o oxigênio participa da fosforilação oxidativa da glicose dentro do mitocôndria. Em outras palavras menos técnicas, da queima da molécula de glicose dentro do mitocôndria. Que na verdade não está queimando mais a glicose, está queimando 2 moléculas de ácido pirúvico. Mas isso aqui é uma filigrana que você, só num nível de aprofundamento muito grande, ele não cobraria para delegado. Basta que você saiba que a glicose já está de bom tamanho, uma hexose de 6 carbonos. Uma hexose de 6 carbonos chamada de glicose. Um açúcar de 6 carbonos chamado de glicose. Ah, André, tem açúcar de 5 carbonos? Tem, uma pentose. Ou seja, tem açúcar de 4 carbonos? Tem. Então, mas o que interessa pra gente é a hexose e açúcar de 6 carbonos. Então, voltando para cá. Quando eu penso, por exemplo, na respiração anaeróbica, é sem oxigênio. E na respiração aeróbica? Na respiração aeróbica, o oxigênio participa da reação química. E quando o oxigênio participa da reação química da oxidação da molécula de glicose, o que eu vou ter? Olha aqui, ó, joga na tela, por favor. Com o oxigênio na tela, com o oxigênio na respiração aeróbica, eu vou formar 38 moléculas de ATP, 6 moléculas de carbono e 6 moléculas de água. André, se eu tirar o oxigênio da jogada, aí a oxidação, né? Você acabou de dizer, é anaeróbica. Esse ana aqui, ó, é uma negação. Esse A é um A de negação. Não oxigênio. A respiração sem oxigênio. Então, uma respiração sem oxigênio, acabei de dizer, forma 4 moléculas de ATP, baixa quantidade de energia química e 2 moléculas de ácido lático. O ácido lático é o ácido que vai se formar a partir do íon hidrogênio livre. Então, quando o íon hidrogênio fica livre, está aqui na sua tela, vai se formar hidrogênios livres, são ácidos nocivos à vida. Forma-se ácido lático. Forma-se ácido lático. E esse ácido lático está aqui na sua tela, ó. Esse ácido lático está na tela, deixa eu colocar em tela inteira, esse ácido lático vai gerar acidose celular. Então, na respiração sem oxigênio, pouca quantidade de ATP, 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de ácido lático. Com oxigênio, 38 moléculas de ATP, 6 moléculas de água e 6 moléculas de gás carbônico. Note, volta, que na respiração com oxigênio, respiração aeróbica, eu não formo ácido lático. Então, a função de você respirar o oxigênio que está no ar ambiental em 21%, o oxigênio passa por faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Lá nesses sacos pneumáticos, esse ar ambiental que tem alvéolo, o alvéolo é um saco pneumático que tem uma determinada membrana de uma finura muito, mas muito, muito fina. Esse oxigênio vai atravessar a membrana plasmática do alvéolo, das células que compõem o alvéolo, passa para os capilares, atravessa a membrana dos capilares, também muito fino, só visto em microscópio eletrônico de varredura, e está passando por dentro do alvéolo. Quem está passando por dentro do alvéolo? Um eritrócito. Uma molécula dessa aqui, uma célula dessa aqui. E dentro dessa célula aqui tem uma proteína, que é a hemoglobina, que é uma proteína formada por 4 anéis tetrapirrólicos com uma camada de ferro no meio. O que o oxigênio vai fazer? Vai ser capturado, o oxigênio vai aqui para dentro.
O oxigênio vai ser aqui para dentro. Só que o oxigênio aqui para dentro, vou até mudar a cor da caneta, que está em vermelho, o oxigênio aqui dentro, ele vai se ligar a quem? O oxigênio vai se ligar à hemoglobina, que é uma proteína. Um anel, 4 anéis tetrapirrólicos, com no meio da hemoglobina uma molécula de ferro. Só que o ferro tem carga elétrica mais 2 e o oxigênio tem carga elétrica menos 2. Uma afinidade entre o oxigênio e a hemoglobina vai formar a chamada oxihemoglobina. E assim, esse oxigênio vai ser transportado para todas as células do nosso corpo. E aí, senhores, finalizando esse bloco de asfixiologia forense. Ora, o que é asfixiar alguém? Asfixiar é impedir que esse oxigênio que está aqui no ar ambiental, que ele seja capturado e que ele chegue dentro do mitocôndria, que ele chegue aqui dentro. E por que esse oxigênio precisa chegar aqui dentro? Porque ele precisa participar quimicamente da fosforilação oxidativa dessa molécula aqui de glicose, que já no citoplasma se rompe formando 2 moléculas de ácido pirúvico e entra no mitocôndria para participar do ciclo de Krebs. Se você faz isso com oxigênio, ao final você tem uma reação química. Ao final você tem uma reação química com 38 moléculas de ATP, 6 moléculas de água e 6 moléculas de gás carbônico. Mas por que você tem 6 moléculas de água? Porque está vendo esses 12 hidrogênios livres aqui? Ora, esses 12 hidrogênios livres aqui vão se ligar a 6 oxigênios, formando água, porque o oxigênio ligado ao hidrogênio vai formar o H2O, e o H2O é a água. E a água, o nosso organismo, ele vai, obviamente, tratar de forma muito bem-vinda. Nós somos praticamente água. 70%, 65%, 70% do nosso corpo é água. Então a água faz parte da nossa fisiologia, da nossa constituição, com, obviamente, milhões de outros organismos químicos que vão compor, obviamente, o nosso organismo, os nossos tecidos, nossas células, tecidos, vasos sanguíneos, ou seja, toda a nossa estrutura óssea, mas grande parte, quase a totalidade, é proteína e água. Nós somos basicamente proteína e água. Então, senhores, o que vai acontecer? O oxigênio, se ele participar dessa reação química no mitocôndria, eu não formo essas 12 moléculas do íon hidrogênio. Não formando, a célula não acidifica. E aí, na verdade, eu formo o quê? Eu formo 6 moléculas de água, 6 moléculas de gás carbônico, e esse gás carbônico, ó, eu devolvo para o meio ambiente. A planta pega esse oxigênio, esse gás carbônico com luz, com outros nutrientes, vai transformar em oxigênio através da fotossíntese, o que nós não temos capacidade de fazer, produzindo nosso próprio alimento, algo que as plantas, os vegetais, têm condição de fazer. Então, senhores, esse é o ciclo da vida. Mas eu posso fazer isso sem oxigênio. Sem oxigênio, eu formo baixa quantidade de ATP, apenas 4, a célula não sobrevive. Formo ácido lático, acidose celular, a célula morre. Então esse é o papel do oxigênio nessa história toda. E aí por que eu preciso respirar? Para que ocorra esse fenômeno, para que a formação de energia a partir da molécula de açúcar, formando ATP, na presença do oxigênio, vai formar uma quantidade muito maior de ATP. Vai formar água e gás carbônico. A água eu aproveito, que eu sou praticamente água e proteína. O gás carbônico é tóxico, mas eu coloco para fora. E sem oxigênio eu também formo ATP? Também formo, mas em quantidade pequena. Formando acidose celular, porque esses hidrogênios aqui, ó, eles vão ficar livres, já que não tem oxigênio para se ligar a eles e formar água. Nós acabamos de estudar a química das asfixias. Então, senhores, isso aqui, por mais que seja complicado, muita nomenclatura que talvez você que tenha feito direito nunca viu, mas eu acredito que dê para você entender. Qualquer dúvida você me escreve e eu tiro dúvidas pontuais no inbox do Instagram ou pelo nosso site próprio. Tudo bem? Tranquilo aí? Bom, fechando esse bloco, no próximo bloco eu vou começar a falar então das modalidades de asfixia, dando continuidade. Essa apenas foi a introdução do tema asfixiologia forense. Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.